existem alimentos que ajudam a combater o refluxo. Ouvi falar que suco de limão é bom. Isso é verdade? Não, desconheço. Inclusive, ele pode ser ruim, né? Pior para o refluxo. O limão é uma substância ácida, então você prejudica ainda mais a mucosa do estômago. Então, o ácido em excesso a gente costuma evitar nos pacientes que têm refluxo. Os alimentos que são melhores para combater o refluxo, não conheço um alimento específico. Mas a sugestão que eu faço é que os pacientes comam alimentos de fácil digestão. Por exemplo, carboidratos com uma proteína, evitando gorduras em excesso, porque tem uma digestão mais difícil, evitando pimenta em excesso também, que pode irritar o estômago. E eu peço sempre para o paciente fracionar as refeições ao longo do dia. Por exemplo, tem paciente que faz 3 refeições, o café, o almoço e o jantar. Então, eu peço para ele, no café da manhã, vai sentar ali, vai encher a barriga ali uns 70% e vai se levantar da mesa ainda com um pouco de fome para poder fazer um lanche no meio da manhã, fazer um almoço, e no almoço ele não precisa fazer uma refeição e se levantar da mesa totalmente satisfeito, totalmente pleno, porque essa distensão da parede do estômago, essa plenitude toda pode favorecer refluxo. Então, o que eu essencialmente peço é que haja um fracionamento e que os alimentos preferidos sejam alimentos de fácil digestão. Então, de certa forma, o padrão de alimentação influencia muito Uhum. na questão do refluxo. Então, se você come, por exemplo, alimentos muito gordurosos, isso vai atrapalhar, atrasar o processo de digestão no estômago, vai lentificar todo o processo, aumentando a chance de refluxo. Isso serve também para o leite integral, ele é mais gordo, então há uma tendência dele atrasar mais a digestão. Então, dá preferência para o leite desnatado, certo? Tem, então, alimentos que podem ajudar a combater o refluxo. O leite desnatado, ele termina sendo melhor do que o leite integral, Uhum. certo? Então, Né, que a gente consegue dar para o paciente são coisas que no dia a dia às vezes passa batido e a gente não nota. isso. Então, evitar o abuso de determinada substância. A gente falou do café, mas o café costuma realmente ser um grande vilão. Cuidado que tem paciente, doutor, parei de tomar café, achei um chá mate maravilhoso, me deixa ligado, esperto o tempo todo como café. É ruim, chá mate, chá verde, chá preto. Então, esses alimentos que têm uma concentração maior de cafeína, eles terminam sendo agredindo muito também a mucosa do estômago, que favorece a questão do refluxo. E nesse contexto aí vem um que é muito comum, que é o tal do termogênico para a academia. O termogênico é aquele pré-treino. O tal do pré é um grande vilão. E assim, às vezes, mas é natural. Não adianta, porque por ser estimulante, ele piora refluxo. Isso. E a gente tem visto, Geisa, inclusive começou a fazer parte da minha anamnese, que tem pacientes que chegam com essa história de refluxo, nunca tiveram na vida. E aí você pergunta de tudo. Teve alguma infecção urinária, tomou antibiótico, né? Teve algum fato marcante, um episódio de estresse, alguma coisa, alguma viagem que se abusou, alguma festa de aniversário, a feijoada do amigo, né? Alguma coisa que pisou o pé na jaca para sair, né, ter esse episódio de refluxo tão intenso, e o paciente, não, 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 não. Eu comecei a perguntar, você está tomando algum shot de manhã em jejum, prescrito pela nutricionista? Por quê? É bom, ativa o metabolismo, né, melhora a concentração e tal. E é esse limão em jejum com água de manhã, muitas vezes misturado com própolis, pode sim agredir a mucosa do estômago. Sim, E você precisa estar atento a isso, porque para eles acham tão inofensivo, só vai fazer bem. E às vezes nem fala. não vai E relaxar. né? E você começa a buscar na entrevista, na anamnese, ele começa a soltar alguns pontos como esse, às vezes solta no final da consulta, porque ele se convenceu de que poderia ter e que alguma coisa ele vai revisar. E o curioso é que esses pacientes, eles não se atentam aos sintomas gastroesofágicos, acha que não tem, nunca teve, e é comum na consulta de retorno ele: olha, doutor, bem que você falou. Eu comecei a notar que eu estou sentindo um pouco empachado depois que como. Eu achava que era por causa de determinado tipo de alimento, né? Eu fui jantar um pouco mais tarde, que eu saí para jantar com meu marido numa sexta-feira e senti, no outro dia amanheci meio indisposta, meio nauseada, né? Então ela começa a reparar que aquilo que não dava muito valor, que parecia ser normal, ela começa a reparar que além dos sintomas atípicos, também tem os sintomas
típicos de mais inferiores. Sou Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Para mais informações, acesse os contatos aqui abaixo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir esse próximo vídeo aqui, que é muito interessante para o seu caso.